Olá, pessoal! Eu sou a Drica. E eu sou a Isa. O nome hoje tá diferente, né? Hoje não temos o Vlad aqui. Hoje nós não temos o Vladimir, hoje é só nós duas, né? Pessoal, como eu já venho falando pra vocês faz dias, né? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês informações sobre as escolas aqui de João Pessoa, pra quem deseja fazer as matrículas, como que funciona. Então eu vou estar passando pra vocês o site, algumas dicas também. E hoje a minha filha tá aqui do meu lado pra ela falar também o que ela achou da escola, porque agora já passou praticamente quase um ano, né? Então agora tem como ela falar certinho o que ela achou, como que foi no sentido de amizades, estudo e tudo mais, tá bom? Então, vem com a gente. Então, pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês sobre as matrículas agora, tá? O que acontece? Eu tô com a minha colinha aqui, que eu não sou besta, que eu não vou lembrar de tudo, né? Mas assim, o ano letivo já tá pra começar, né? Então assim, pra quem já estuda, já começou, já fez a renovação das matrículas, né? No caso, graças a Deus ela acabou, né, minha filha? Graças a Deus acabou. Amém. Vai ter faculdade ano que vem. Em nome de Jesus, passou no Enem, né? O final é só o começo. Isso. Não querendo colocar pressão, mas você passou no Enem, né? Amém. Não senti firmeza. Amém. É tipo assim, me socorre, Deus. Esse barulhinho é porque ela não para na cadeira, tá? Na verdade faz barulho. A cadeira quase não faz barulho. Desculpa, tu não Mas então, pessoal, eu tenho aqui pra vocês, pra quem deseja matricular os filhos nas redes estaduais, já começa já no próximo ano, tá? As matrículas começam do dia 2 ao dia 13 de janeiro, tá? E aí é pelo site, tudo é feito pelo site. Então eu vou deixar pra vocês também aqui o site, tá na descrição, pra ficar melhor já pra vocês clicarem no link direto. E lá quando vocês entrarem nesse site já tem as informações certinho, né, do que você vai precisar, tá? E lá nesse site vocês vão poder escolher entre 5 escolas, tá? E é logicamente que eles vão dar preferência, né, pra escola que estiver mais perto do endereço onde você vai morar. Ou seja, o ideal é você já ter o endereço, porque ela vai pedir esse endereço, né? Mas daí dá um jeitinho. No caso da Isa, quando a gente foi fazer, a gente estava aqui, eu lembro que eu entrei pelo site, o site estava um pouquinho complicado, e aí a gente pegou e foi pessoalmente na escola, e foi onde a gente conseguiu, né, fazer essa matrícula. Então, assim, quais são os critérios que eles dão para você conseguir a vaga? Como eu falei, a proximidade da escola, tá? E eles dão prioridade também para estudantes que já vieram da própria rede pública, tá? E que se tiverem também irmãos na mesma escola. Então, ou seja, se você tiver 2 filhos, eles vão dar prioridade para você. Se você quiser colocar na mesma escola, você também vai ter essa prioridade, tá? Isso na rede estadual. Por que eu demorei um pouquinho para fazer para vocês os vídeos? Porque eu tava esperando eles liberarem para a rede municipal algum tipo de informação e ainda não tem. A única informação que eles colocaram é que agora em dezembro eles iriam informar quando que ia estar aberta essas matrículas. Hoje é quanto mês? Dia 21. E até agora eu entrei e ainda não tem essa informação, tá bom? Mas pelo pouco que eu vi, na rede municipal é o contrário da estadual, não é pelo site, você tem que ir diretamente, tá? Na escola. Então, assim, não tem como, assim, eu indicar, porque às vezes a pessoa pergunta qual que é a melhor escola. Não tem como indicar pra vocês a melhor escola, a gente indicar, né? Eu vou tirar esse óculos, acho que eu vou conseguir enxergar, porque eu tô vendo um reflexo lá, tá me incomodando. Então, assim, não tem como a gente indicar pra vocês as melhores escolas, porque a gente não conhece. Então, assim, a gente vai conseguir indicar qual escola, você não tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas a melhor escola não tem como. Então, aqui, as escolas que eu vou falar pra vocês é o que o pessoal fala, né? Então, as pessoas aqui falam que é muito boa a escola Chico Xavier, tá? Que é a Escola Municipal Cívico-Militar, é cívico que fala? Militar Chico Xavier, tá? Essa escola, ela fica no Jardim... Ela doida pra ir. Ela não aguenta, gente. Essa escola... Eu nem sabia o que Era pronúncia. Sim. Puxa R que nem eu, vai falar que nem eu também, né? Então, assim, ela fica lá no Jardim Oceania. E antes mesmo de vir pra João Pessoa, eu já tinha ouvido falar que é uma escola muito boa, tá? No passado não era tão boa, mas agora diz que melhorou muito. Então, essa é uma das escolas mais procuradas. E eu acredito que é uma dessas escolas que você vai ter que ir pessoalmente
Eu vou deixar para vocês o telefone e o Gmail dessa escola. Eu tentei ligar lá para pegar informações, mas não atenderam, tá? Mas eu vou deixar aqui, talvez você tenha mais sorte para você ter mais informação. Só que assim, você tem que ver certinho onde você vai morar, porque ela fica lá no Jardim Oceania. Então, de repente, pode ser um pouco longe de onde você vai morar, tá bom? Mas dizem que é uma escola muito boa. E também outro local, assim, que é muito procurado é a Fundação Bradesco, que eu já até falei dessa fundação. A única questão é a seguinte, a Fundação Bradesco, ela fica ali no Valentina, tá? E assim, eles dão tudo pro aluno, material, uniforme, dá tudo, tudo, tudo. Se eu não estiver enganada, é período integral, tá? Mas só que o que acontece? É uma escola que você já tem que começar, quem quisesse uma vaga lá já tinha que estar começando. A gente não sabia disso, né? Queria me colocar lá e a gente acabou não conseguindo exatamente por isso. E outro problema também que a gente também não conseguiu lá e de repente vocês possam encontrar um pouquinho de dificuldade. É mais fácil para quem conseguir vaga, para quem estuda do 1º ao 9º ano, tá? Já do nono que fala, né, que mudou tudo. Na minha época era da 1ª à 8ª série, agora mudou tudo. Eu faço uma bagunça lascada. Então, assim, para essa turma é mais fácil, porque os alunos eles vão subindo, né? No caso dela, que foi o 3º ano, certo, né? Já foi mais difícil, porque já era a turma que tava todo mundo junto. Né? Isso, então era a turma que tava todo mundo junto. Tanto que quando a gente foi conseguir procurar uma vaga para ela, eu não me lembro a escola que a gente foi primeiro, acho que é Celina alguma coisa, que era a escola que o pessoal indicou que era melhor aqui da proximidade, que fica no Valentina, né? Quando a gente chegou lá, as vagas já estavam esgotadas, já tinham sido esgotadas. Na verdade, os alunos que estavam no 2º já foi direto pro 3º. Então, ela ficou na fila de espera e passou o ano todo e não foi chamada, tá bom? Então, assim, do 1º ao 9º ano vai ter mais facilidade. A outra turma, de repente, vai encontrar alguma dificuldade, mas de repente na escola que queira, nessas escolas boas. Ou quem entrar no 1º ano do ensino médio também consegue. Também consegue com mais facilidade. A dificuldade mesmo foi o 3º, que é o último ano. E assim, mas assim, no caso, principalmente na Fundação Bradesco, se o filho for 3º ano, só com muita sorte mesmo, tá? E tem que já deixar o nome praticamente um ano antes. Na época a gente ligou lá, mas eu também vou deixar o endereço aí da Fundação Bradesco pra você tá ligando, de repente você só vem no próximo ano, né? Pra você já tá conseguindo essa vaga. Mas como eu falei, olha a diferença de bairro, né? O Chico Xavier fica lá no Jardim Oceania e a Fundação Bradesco fica aqui pertinho no Valentina, né? Então, agora vamos falar um pouquinho das nossas dificuldades, né? No caso da Isa, como eu falei, a gente tentou numa escola, aí quando a gente chegou lá não tinha mais vaga. Essa escola mesmo indicou pra gente a escola CPDAC, né? Que é uma escola técnica, né? E quando a gente chegou lá, a gente enfrentou uma fila, mas a fila não era tão grande. E aí a gente já conseguiu, né, matricular ela fácil. E o que eu ia falar? Tô me perdendo aqui. Então agora eu vou falar assim, a minha parte como mãe e ela falar a parte dela como filha, né? Não, na verdade pode falar você, o que você achou do CPDAC? Olha, comparando com a escola que eu tinha vindo antes, assim, o ensino é bom, não tenho que reclamar do ensino, os professores que estavam ali sempre presentes, dando aula, eles foram muito bons. Eu consegui entender a matéria deles. Tinha os professores que eram um pouco chatos, mas isso é normal, né? Mas assim... Era de matemática? Não. Por incrível que pareça, esse professor de matemática desse ano eu gostei bastante. Não fala qual era o chato, não. Não vou falar aqui. Você não precisa mais dele, né? Mas vai que você encontra ele na faculdade. Mas também encontrei, assim, uma professora maravilhosa também, né? Que, assim, desde o começo do ano me apoiou bastante, me ajudou bastante. E... são professores que com certeza eu vou levar pra minha vida, assim, tudo que eles ensinaram. Então, essa parte de professor, os professores que eu tive foram muito bons em relação a aulas. Mas, em si, da escola, teve o problema, né, que pelos professores serem bons também, tinha vezes que eles não davam aula. Ou seja, tinha dias... Como é que é isso? Como assim? É bom, mas não vou trabalhar? Exatamente, tipo... Quando eles estavam presentes, eles davam uma boa aula, mas quando eles sempre faltavam, entendeu? Resumindo, eles eram bons quando ia, né? Quando ia, mas tinha professor que sempre faltava. E tivemos problemas com 2 matérias específicas que professores, tipo, simplesmente desistiram de trabalhar. E no final a gente não tinha nota neles, né? Mas aí a escola teve que passar todos os alunos porque não tinha professor para essas matérias.
Então, mas acredito que esse problema era mais em questão da escola em si, da organização da escola. Assim, porque assim, só pra vocês terem uma noção, assim, a gente tá falando da escola dela, porque como vocês conhecem a gente não gosta de, como é que fala? Generalizar. Então a gente tem que falar do que a gente viveu, então não tem como a gente falar de outras escolas, a gente tá falando da escola CPDA, que foi onde ela estudou, tá bom? Que teve essa dificuldade. Mas outra escola pode ser diferente também, isso. Não pode ter sido diferente. Isso. Mas o único problema mesmo que eu achei da escola em si foi essa falta de alguns professores de algumas matérias. E em específico, eu posso falar a matéria, né? Em específico, a de Sociologia, Filosofia e Artes. Ou seja, foram 3 matérias que a gente não teve tanto contato assim com os professores, com o conteúdo. Acredito porque é um pouco da falta de organização da escola. Mas em outras questões, assim, de pessoas... Teve facilidade de fazer amizade? Tive facilidade de fazer amizade, assim... No começo foi muito estranho, porque também eles estavam retornando de uma pandemia. Eles não tiveram aula durante 2 anos presencial, né? Então, assim, as pessoas não conversavam muito uma com as outras. Então, acho que demorou por volta de 1 mês para eu conseguir ter o contato. E eu só fui conseguir ter o contato porque teve um passeio da escola. Então, eu consegui ter um contato e fazer amizades. E eu acredito, assim, as pessoas me recepcionaram super bem. Que por incrível que pareça, né? Quem é de fora, assim, eles recebem super bem. Não é isso também. Você fez amizade primeiro com turma de outra sala, né? Foi. Não que não te receberam assim de cara, né? Mas ela teve mais facilidade primeiro com a turma da outra sala pra depois, porque a turma da sua sala era quieta, né? Era muito quieta, assim. Dos anos que eu estudei, né? Tipo, do ensino fundamental, todas as salas que eu fiquei eram muito barulhentas. Mas essa foi, tipo, até os professores falam até hoje que era a sala mais quieta. Então, assim, tive essa dificuldade no começo, mas aí eu fiz amizade com outras pessoas. E depois eu consegui fazer amizade com o pessoal da minha sala. Então, em relação à amizade, eu consegui me dar bem. Em relação, assim, à matéria, e também consegui me dar bem. Alguns professores que tinham, eles explicavam bem. Mas o único problema que, na minha opinião, foi em relação dessa falta de organização por parte de alguns professores que não tinham, né? E a gente sempre era liberado cedo, né? Tinha as aulas que simplesmente não acontecia e a gente vinha pra casa mais cedo. Teve a última semana de aula praticamente, né? Ela saiu daqui de casa às 7 horas, 8h30. Pois é, o mês de novembro praticamente não teve aula, né? E pensa isso pro 3º ano, que é a época que mais precisa, né? Porque tá assim, indo pro vestibular, então assim, ela pro vestibular, ela se preparou praticamente em casa, assim, estudando em casa mesmo, sabe? Esse foi o ponto negativo também, em relação ao 3º ano. Na minha visão, eles não ajudaram tanto o 3º ano, né? Tipo, desde o começo do ano, os estudos preparando o aluno realmente pro Enem, não teve isso, eles foram realmente se preocupar só no finalzinho. Então, esse foi o ponto negativo também. Mas tem os alunos, né? Que os alunos que eu percebi que não se dedicavam, não queria nada com nada. Por exemplo, na minha sala, acho que uns 5% ou 10% queria alguma coisa ali, né? Então, também não dá para culpar os professores, porque o aluno também tem que querer, né? E teve uma coisa muito interessante que aconteceu com ela, porque assim, ela tava tendo bastante dificuldade com redação, né? Então, assim, foi uma coisa muito legal, que igual a gente falou, a gente tá falando ponto positivo e ponto negativo, né? E aí uma professora, a professora de português, sentiu assim que ela queria muito aprender, né? Viu assim, ela se destacou nessa coisa de querer aprender e percebeu que ela teve essa dificuldade. Então essa professora, como ela estava muito interessada, essa professora agarrou nela, né? E foi ensinando redação e chegou a um ponto que você foi a melhor da sala ou da escola em redação? Não, teve um simulado que toda a escola se deu mal, só eu consegui tirar uma nota boa. E tanto que a professora ficou segurando, né? Acho que a sua redação foi escolhida, né? Como é que foi a história? Não lembro. Foi a nota do simulado mesmo que foi. Que foi escolhido, né? E aí, então, assim, a professora... Então, essa coisa que ela falou, um pouco também foi falta dos alunos quererem, porque com a dedicação dela, ela se tornou uma das melhores. Eu acho que teve 2 simulados que você foi bem. Foi a melhor nota da escola, foi a dela, né? E pra vocês, ano passado a bichinha me dava trabalho, tá? A bichinha era terrível. Foi diferente, gente. Mas uma pessoa transforma. Então, assim, a crítica é mais essa, assim, questão de horário e tal. Uma outra coisa, assim, também que
de repente foi esse ano, então de repente vai acontecer só daqui 4 anos, eu não sei. Nessa questão assim, de política foi bem complicado, assim, que daí tinha uma turma maior para um candidato, tinha menor, né? Então a maioria assim ia para cima da minoria, assim, essa minoria teve uma sofrida, sabe? Não levando para o lado de política, tá, gente? Nem um lado nem o outro, mas para estar ciente também que, né, quando chega essa época de política, pelo menos esse ano foi bem complicado, tá? Para quem era de outro candidato, foi bem complicado mesmo, né? De coisa de ficar de mal, de ver a cara de professor, colocar apelido de professor também sofrer. Teve caso também de professor falar que reprovaria aluno por causa disso, por causa da opinião do aluno em relação à política também, né? Então isso também foi um lado bem negativo. E falava e depois ela tava brincando, né? Então, querendo ou não, eu achei um absurdo, assim, porque eu acho que política, religião, essas coisas... Não é uma coisa pra se discutir ali, né? Eu acho que é mais fora, né? Então é muito complicado, mas volto a falar, não comprando nenhum tipo de lado, não importa o lado que seja, né? Mas isso daí eu achei bem absurdo mesmo, ainda bem que ela sabe separar as coisas, né? Mas ficou muito triste pra quem não sabia também, né? Mas assim, então, até no quesito assim que ela tava falando dos professores não serem tão dedicados, mas assim, eu tava num grupo de escola, né? E onde a diretora foi e tirou foto que a sala estava vazia. No momento de aula, os alunos estavam todos para fora, né? E virou uma briga, assim, no grupo, que as mães, ao invés de ficar do lado da diretora, acabaram com a diretora, né? Falaram um monte. Eu fiquei, gente, que é isso? A diretora tá avisando e as mães e os pais ali não, defendendo os filhos e tal. Eu fiquei, gente, que é isso, né? Então, teve muitos dois lados também. Mas, assim, no mais, por esse lado da professora, foi muito bom. Igual ela falou, quando os professores iam, eles ensinavam mesmo. Teve matérias que ela veio aprender aqui, né, com esses professores. Então ficou meio ali, só para vocês estarem cientes disso também. Você falou que a infraestrutura da escola era boa, né? No quesito comida, né, minha filha? Em questão de comida, a estrutura da escola é boa. Mas ali é um lugar, tipo, tão grande que dá para eles melhorarem mais, sabe? Dá para ter uma melhora. Porém, assim, o espaço é bom. A infraestrutura é boa, mas precisa melhorar, claro. Mas assim, é uma escola, mas eu indico assim, não é criticando, mas eu indico ir com uma cabeça boa para aquele lugar, né? Eu indico não deixar de lado os princípios, não deixar de lado absolutamente nada e focado em estudar, né? Acho que assim em qualquer escola, né? Que envolva adolescentes, tem que ter a cabeça... E parece que o período da tarde era mais complicado, né? Tinha muita, assim, confusão, tinha muitos relatos bem tensos, principalmente no período da tarde. Mas então assim, pessoal, uma dica também que eu vou dar pra vocês, que eu fui só aprender depois, porque quando a gente foi matricular ela nessa escola, a gente não sabia nada sobre a escola, então o Vlad saiu perguntando, algumas pessoas falaram que era uma escola muito boa, eu fiquei tranquila. Mas aí, quando eu fui pra internet, que é uma dica que eu dou pra vocês também, pesquisem sobre a escola, coloquem o nome lá da escola, coisa e tal, maneira de coisa e tal, né? Esse negócio aí. E lá embaixo, olha a avaliação dos pais, tá? Que os pais, geralmente, nas escolas, os pais comentam, aí vê de quanto tempo é aquela avaliação. Porque, por exemplo, se vocês forem na avaliação dessa escola Chico Xavier, as antigas, a avaliação é ruim, dos pais comentando, mas as novas já são boas. E você dá uma balanceada ali, vê o né, como é que é. Por exemplo, quando eu fui na escola CPDAC, depois que passou, ela já estava matriculada, que eu fui ver a avaliação dos pais, são péssimas. E por incrível que pareça, a gente estava até conversando, né? A gente falou, será que a escola não ficou ruim assim por causa de pós-pandemia? Mas lá essas reclamações são antigas de não ter aula. Então não é uma coisa de agora, já é uma coisa antiga. Coisa que já se repete, né? É repetitiva. Os alunos mesmo colocam, eu vou, não tem aula, que não sei o quê. Então é uma coisa antiga. Então tem como vocês olharem a avaliação das escolas pelos pais. E tem uma outra avaliação também, que eu vou colocar o site aqui pra vocês, que tem um site aqui que ele avalia as escolas, as notas, tá? As notas dos alunos. Então, assim, as escolas que têm as notas mais altas, ou seja, o ensino é melhor. Só que, infelizmente, essas avaliações só são do 1º ao 9º ano. Mas já dá pra você ter uma base também, tá bom? E assim, como a gente tá falando essas coisas, não é pra assustar nem nada, é pra vocês estarem cientes, né? De como agir, de como pesquisar escolas também, tá bom? Então, assim, acho que era isso que eu ia falar, minha filha, sobre avaliação, isso mesmo. Então, tá aí, matrículas para a escola estadual, começa em janeiro agora. Uma outra coisa também,
Se vocês já conseguirem trazer o histórico, é bom. É muito importante, a gente teve muita dor de cabeça com esse histórico, né? Isso. Mas assim, também tem uma coisa, tem escola que aceita o histórico por e-mail, tipo, o histórico dela veio por e-mail, porque a escola lá de Cachoeiro deu uma enrolada na gente, a gente veio sem o histórico, tá bom? Aí chegando aqui, graças a Deus, a escola daqui aceitou por e-mail, tá bom? Então tem escola, só para ligar na escola e perguntar, vocês aceitam? Se de repente você quer muito vinho, o histórico não tá pronto, liga na escola e pergunta se a escola aceita por e-mail. Tem muitas escolas que já estão aceitando o histórico por e-mail, tá bom? Mas é isso daí, então fique ligado, entra no site, tá? Essas são as dicas para esse ano letivo de 2023. Fica ligado, dá uma entrada no site lá, vê certinho os documentos que pedem algumas coisas lá também. Se você tiver aqui, na hora que abrir, por exemplo, vai abrir dia 2 de janeiro, vai direto na escola, que é igual a gente fez. Quando abriu, a gente foi direto na escola e já conseguiu, né? Que de repente seja até mais rápido do que você ficar pelo site, porque de repente o site muita procura, cai, né? Mas se você tiver de longe, entra pelo site também, tá bom? Pesquisa, vamos supor, escolhe aí 5 escolas, né? Vamos supor, vou morar no Valentina, vê as 5 escolas que tem no Valentina, vê as notas dessa escola e já vai com isso pronto para você, já se planeja desde agora para entrar no site, né? Tem várias opções, né? Não tenha só uma em mente. Não, eles vão pedir 5, né? Mas daí você já escolhe 5 ali, já dá uma peneirada nas 5 também. Nessa escola mesmo, Chico Xavier, se for morar próximo ali do Bessa, Jardim de Oceania, aqueles lugares ali, ou se você não achar muito longe para levar o filho, né? Já fica ciente também, tenta ficar ligando lá para ver se eles te dão um retorno. Mas se eles não dão um retorno, pesquisa também quando que vai abrir para municipal, tá? Como eu falei, a prefeitura ainda não informou. Se alguém aqui nos segue aqui também, que é inscrito e sabe, coloca aqui pra gente também informações também. E vocês também que são inscritos, que já moram aqui em João Pessoa, coloca aí também, né, como é que fala? Nos comentários quais são as melhores escolas, já dá dica pro pessoal também, porque quem mora aqui tá melhor pra falar até do que a gente, né? Porque a gente só teve uma experiência, né? Então a gente quis falar isso. Então assim, a gente quis falar da nossa experiência, tá bom? Fique com isso ciente, não fica muito apavorado não também, não é verdade? Porque tipo, tem gente que estuda no CPDA que gosta, né? Mas é uma outra turma, né? Então é o que aconteceu com a gente, tá bom? Então, assim, é isso que a gente tinha pra falar sobre as escolas. Corre aí, cuidado pra não perder a vaga também, tá bom? Que depois é mais complicado pra conseguir. Mas sem vaga também não vai ficar, né? Que eu acho que é obrigado a conseguir uma vaga pro aluno, tá bom? Beijo. Tchau, obrigada, minha convidada. Me chame sempre. Tchau, a bichinha só quer se aproveitar das coisas. Não ganhou isso, pique. pessoal. Por causa aqui do negócio aqui do canal, ganhou pique. Já ganhou presente. Não quer aparecer, vê se pode. Ó, Isso olhada, não é porque eu não quero olhada. aparecer, é porque eu tenho vergonha. Só por causa disso, tá bom? Não é porque eu não gosto de vocês. Cadê aquele canal que você criou? Tchau, pessoal. Sabe, tinha um canal, foi a primeira a criar canal, morreu o canal, morreu. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu volte. Curta bastante esse vídeo se vocês querem que eu volte com o canal, tá bom? Tchau, Tchau, beijo. E agora? É porque eu corto o negócio, tudo bem que você olhou pra mim bem na hora, né? Olhei? Mas não, mas é que eu corto, aí entra a musiquinha, a vinheta, não tem? Vamos lá de novo, peraí que agora já, nesse momento tá tocando a vinheta é um segundo, né?